E aí, galera, tudo beleza? Não, olá a todos, meu nome é Daniel e bem-vindos a um novo vídeo de coisas e outras coisas. Hoje eu vou falar sobre um assunto meio difícil, ou não, e é basicamente a minha experiência tirando um dente do siso, que eu já devia ter tirado, afinal já tenho 24 anos, e, enfim, mas vamos lá, vocês vão entender. Depois da vinheta, é claro. Basicamente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, medrosa e odeio dentista. E justamente por não gostar de dentista, nunca ter gostado, eu sempre tive, pela ironia do destino, sempre tive muitos problemas dentários. E talvez por causa desses problemas que eu tive, antes realmente não cuidava tanto assim. Eu tenho problemas atuais causados por isso, tipo muitas obturações que quebram e enfim. E de fato eu tive que arrancar um siso já. Ele, na verdade, eu nem sabia que era um siso. Ele pegou cárie, tava no meio da pandemia, daí eu tirei um pouquinho, a cárie aumentou. Quando eu consegui marcar pra fazer o tratamento da cárie, eu descobri que era siso. Na verdade, alguns dias antes eu contei meus dentes e falei, calma, esse dente tá mais, esse é um dente do siso? E sim, era um dente do siso. E ele foi arrancado já. E daí, basicamente, quando fez o raio-x, descobriu que tinha outros dentes do siso. Eu só tenho dois, os dois de baixo. E então não tem por que deixar eles, porque não tem mastigação. E esse daqui que tinha cárie, ele tava pra fora. Por isso mesmo que ele tava com cárie, que dificultava ainda mais o tratamento e a limpeza dele. O máximo que eu falei que agora eu me cuido mais, mas para limpar atrás, para fio dental é bem difícil, então ele é mais propenso a pegar cárie, como não tem dente de cima para ajudar a mastigação, não serve para nada. Aí basicamente falou, pode fazer o tratamento, mas você pode ter de novo problema nesse dente, e não serve pra nada, e ele não tem porquê. Ele falou, tá bom, então arranca. Eu arranquei ele, e foi um processo meio ok. Não vou mostrar nenhuma imagem gráfica, tá? É só um relato aqui. E basicamente, pra gente tirar esse dente, ele pega basicamente gengiva, não tinha em volta do dente, pega uma espátula, depois que ele dá uma anestesia, enfim, se você sentir dor, ele dá outra anestesia, que essa você sente um pouco, é mais profunda, eu acho. Deve ser pela raiz, não sei, mas daí incomoda um pouquinho, mas nada demais. Depois ele pega uma espátula, ele cava essa gengiva, depois ele pega uma ferramenta e puxa pra fora. Depois ele pega e dá 2, 3 pontinhos, sei lá quantos foram, e esse aqui que eu arranquei por causa da cárie. Daí eu descobri que tinha outros dentes, só que ele tá enterrado, literalmente, ele tá dentro da gengiva, basicamente tá como se fosse nada, mas eu sinto ele, eu sei que ele existe basicamente, e ele tá meio deitado assim, então imagina o dente tá aqui pra cima, né, porque a cabeça do dente, aqui é outro dente, ao invés de ele tá assim, pra fora, ou enterrado, ele tá assim, e basicamente ele pode empurrar outro dente e danificar a raiz do outro dente, e daí eu vou ter que arrancar o dente do siso, que não serve pra nada, até porque ele tá enterrado, e o dente bom. E isso pode nunca acontecer, mas como eu já tenho problema dentário, eu tenho um ex-dentista, não vamos arriscar, né? É melhor arrancar logo, já não serve pra nada, e só pode me dar problema no futuro, então tudo bem. Já arranquei um, deixa arrancar outro. Mas eu vou fazer essa cirurgia daqui 2 dias, eu acho que é dia 5, se tudo estiver certo. Hoje é dia 3, segunda-feira, vai ser dia 5, quarta-feira, eu acho que é isso. E basicamente a cirurgia parece mais agressiva ou não, porque basicamente você vai ter que cortar a pele inteira, abrir em dois, obviamente depois tomar anestesia, né? E cortar o dente no meio para retirar um pedaço e retirar outro pedaço, depois você costura de volta. É muito mais incisivo, parece, porque não tem um buraco, já o dente, como eu falei, já tá pra fora, era só literalmente puxar ele, é tipo isso. O outro realmente tem que abrir o buraco e abrir e tirar, mas ao mesmo tempo parece mais delicado, afinal o outro dente, puxar esse dente é tipo uma cesariana, obviamente sem a parte de cortar o bebê no meio, é tipo corta a pele, corta o dente, arranca os 2 pedacinhos e costura, não tem nada de ficar puxando e arrancando, né? Eu vou falar sobre esse relato, enfim, quando for acontecer eu volto aqui e vou falando se doeu, se não e o que tá acontecendo. Eu realmente não lembro desse outro dente aqui que eu arranquei, se doeu, se não. Eu lembro que a cicatrização foi bem rápida, eu tenho realmente uma cicatrização bem rápida, que palavrinha difícil de falar inclusive, então é bom, né? Mas eu sou muito ansioso, muito medroso e sempre tive muito problema com dente e rodei o dentista. E parabéns, eu tenho que fazer uma cirurgia agora. Mas sei lá, daí pra frente. Não vai ter nada gráfico, tá? Inclusive aqui. É só um relato mesmo que eu vou falar o que vai acontecer, o que eu vou sentir, se vai doer, se não vai. Talvez se você tiver com o mesmo medo ou o mesmo problema, eu possa ajudar. Ou não. Vamos lá. Bem, é amanhã às 3 horas da tarde que eu vou fazer a tirada do dente. Antes que alguém fale ou pergunte, eu sou realmente uma pessoa muito ansiosa, ainda bem que eu nunca tive nenhum problema de saúde sério, não tive que ser internado, por exemplo, ou quebrei um osso, nada disso. Eu sei que algumas pessoas podem achar que é frescura e alguma coisa assim, ansiedade, medo e etc, mas eu acho que cada medo tem que ser respeitado e esse vídeo não é exatamente um vlog, mas é um relato sobre o que aconteceu e como, enfim, aconteceu isso. Talvez você estiver também com medo de tirar um dente do siso ou fazer outra cirurgia, talvez ajude. Ou simplesmente você veja uma pessoa muito mais medrosa falando e tendo medo de se tirar um simples dente, você fale, ei, então eu estou bem por ter, sei lá, medo de fazer tal cirurgia que é muito mais séria. Não julguem os medos e realmente eu estou bem ansioso, eu estou um pouco com medo, verdade. E eu sei que tem muitos problemas mais sérios. A minha mãe mesmo fala, eu tive 2 filhos, eu abri uma barriga inteira, você reclamando por abrir um pedacinho da gengiva para tirar um dente? E sim, de fato, estou, eu sei
Isso pode ser besteira, mas eu estou bem ansioso. São 00:42 agora. Amanhã é dia 5, né? No caso, hoje já é dia 5. Às 3 da tarde eu vou fazer a retirada. Depois eu vou tentar falar o que aconteceu e tudo mais. Não vai ser um vlog, como eu falei, vai ser um relato. Talvez ajude vocês a estiver ansioso ou com medo de fazer algum tipo de operação, ou até para fazer o dente ciso mesmo, ou alguma coisa assim. Eu vou tentar marcar amanhã quantas horas vai demorar mais ou menos. Não vou marcar bem por cima, mas como eu vou às 3 horas, né, eu vou ver caso eu chego em casa. E vou, enfim, anotar pelo menos relatos e falar por cima qualquer coisa para justamente, enfim, fazer um vídeo bem completinho sobre essa experiência que tá me matando, mas eu achei necessário. Não, o dentista não achava que era necessário, mas eu decidi, justamente porque, como eu falei no último trecho que eu pus aí, eu sempre tive muito problema dentário, então é melhor não sofrer mais com dentista, pelo menos essa preocupação eu não vou ter mais, e enfim, né, é melhor prevenir do que remediar. Então eu já vou fazer isso para tirar da frente, já não tenho um dente, agora vai ter outro dente ciso também. Daí esses problemas não vou ter que ter, pelo menos os outros podem ter, que provavelmente vou ter, porque eu sempre tenho, mas esses não quero ter. Então, enfim, até amanhã. É ansiedade e um pouco de medo, mas eu sei que vai estar tudo certo. Eu espero que sim. Vamos pro próximo trecho do vídeo. Então, muito bem. Eu fui lá retirar o siso. Demorou mais ou menos 1 hora o tratamento, tá? Como eu falei, esse vídeo aqui não é exatamente um vlog, é só um relato, não é pra falar. E obviamente que eu sou um cagão medroso, então isso talvez ajude você que talvez tenha um problema maior, um problema menor. Eu sou um cagão mesmo, então considerem isso também antes de ver esse vídeo. Mas não se preocupem que não vai ter nada visual, tá? Então vamos lá. Eu fui fazer retirada, basicamente. Ele joga aquele spray que dá uma amortecidinha antes de ele começar a pôr em si a anestesia de verdade. Foram 3 anestesias. A primeira doeu, a segunda doeu mais do que deveria, parece, e a terceira já não estava sentindo mais nada. E então foi bem tranquilo e parecia que dava bom. Não sei se ele trocava ou não. Eu sou muito medroso, então eu fico com o olho fechado e para não ver o que está acontecendo, porque eu sou extremamente medroso. Eu fiquei com o olho fechado e fiquei muito tenso, muito medo, muito, enfim, ansioso, estava muito duro, né? Tava com a... Enfim, duro, não sei como falei isso. Tava tipo com o pescoço bem rígido assim, de estresse, né? Com os músculos bem tensionados, era isso que eu queria dizer. Enfim, então, basicamente, depois da terceira, eu percebia que ele virou. Na terceira, como eu tava sentindo dor, eu abri o olho e vi que ele virava, mexia assim. Então, não sei se ele pôs 3 anestesias diferentes ou só pôs uma, depois pôs uma mais fundo e depois ele foi assim, né? Como eu falei, a gengiva é fechada. Basicamente, ele tinha que cortar o dente em 2 e tirar os 2 pedaços. Então tá, basicamente, então, depois disso, ele pôs tipo um pano com um furo pro rosto, não sei porquê, mas é tipo um TNT, que ele bota assim, tipo avental, só tem um furo pro rosto pra tapar, enfim, acho que pra proteger a roupa, né? Não é simplesmente aquele babadorzinho de papel que eles botam, né? Eu acho que até pus, eu não lembro mais direito, mas enfim. Mas isso aconteceu, e daí ele começa a fazer. Depois da terceira anestesia eu não senti mais nada, né? No caso ele me deu 3 anestesias, né? Na primeira doeu, na segunda doeu mais ainda, e na terceira eu não tava sentindo nada. Eu conheço o dentista, ele sabe que sou medroso e tudo mais, então ele vai comer com calminha, esperando a anestesia fazer bastante efeito e tudo mais. E somente por causa desse negócio de eu estar muito tenso, doeu mais do que deveria, provavelmente, porque não doeu nada a operação. Basicamente, então, ele rasgou aparentemente. Eu vou basicamente seguir o que eu vi, o que eu conheci, talvez da internet, como funciona essa cirurgia, porque eu realmente não vi nada, eu fiquei com o olho fechado, nada. Fiquei com o olho fechado, ele... Pelo jeito ele corta e depois ele abre. Eu senti, parecia que o dente tinha saído pra fora. Isso é uma sensação falsa, porque depois que eu tava costurando, eu já tava sentindo isso. Mas, basicamente, ele abriu, daí ele começa a cortar. É uma máquina que faz muito barulho, muito mais do que você pode esperar realmente. Eu não sei se a lâmina era maior, como ele fazia e tudo mais, mas era muito barulho que fazia aquela máquina, como se fosse aquela máquina mesmo dentista, mas é muito barulhento. É muito mais do que qualquer coisa que eu já escutei pelo menos em dentista, mas não dói. Tirando a aflição, o medo, mais, a ansiedade, não dói nada, literalmente não dói nada, e ele corta, e vem aquele cheiro de dente que eu também acho horrível, então eu ficava tentando segurar a respiração, porque aquele cheiro de dente queimado é bem ruim, e dá mais medo ainda, um barulho muito alto, e basicamente daí depois disso ele vem com uma máquina, alguma coisa assim, alguma ferramenta, e tenta quebrar o dente. Por quê? Basicamente o dente está ali, você vai tentar cortar. Obviamente que a sua gengiva ainda está ali, ele está aberta, mas não está totalmente. Você não consegue passar a lâmina completa, senão ele ia cortar a gengiva, o pedaço da boca junto. Então ele corta metade ou até mais do que a metade e depois tenta quebrar o resto, para daí ele conseguir e não ter que cortar mais fundo, né? Então ele faz um ponto frágil para você puxar e quebrar. Basicamente não deu certo a primeira vez, ele foi, voltou de novo com a máquina mais um pouquinho e foi lá e quebrou. É bastante força, bastante pressão, ele quase sobe em cima de você para conseguir forçar e quebrar o dente, né? E meu amigo, como eu já tava tenso e tava bem, com os músculos bem assim, né? Esticados, né? Então quando ele fez isso, me doeu muito o pescoço. Não doeu o dente, não deu nada, senti nada, mas como eu tava tenso e a pressão que ele fez, eu já tava tenso, então meio que doeu muito, fiquei com dor no pescoço e dor nas costas também
por ter ficado tenso, mas não deu absolutamente nada. Depois disso, ele simplesmente tirou um pedaço, tirou outro pedaço, deu os pontos, que eu não senti absolutamente nada. Pelo jeito aquele punzol, né? Pra ele passar a linha assim na gengiva, né? E depois ele puxa pro outro lado, dá um nó e faz assim, vai costurando. E basicamente suave. Não deu nada, absolutamente nada. Eu cheguei em casa com o rosto bastante inchado, como vocês devem ter visto aí. Já comecei a fazer compressa de gelo para evitar de inchar mais. Enfim, recomendação normal: não deita desse lado, cirurgia para não pressionar, não come comida muito quente, não come desse lado, obviamente. Toma sorvete, como ele fala sempre. Tomei 2 remédios, um anti-inflamatório e um antibiótico, para não, enfim, acho que ficcionar, alguma coisa assim. E uma Novagina, se eu tivesse dor, eu tomei só no primeiro dia. Basicamente, então, depois que eu sou liberado, ele me dá umas gases, e ele bota uma gase aqui, manda eu apertar, eu morder. Isso foi igualzinho do outro lado, só que do outro lado que eu já falei que eu arranquei, que era um dente que entrou cáries e tudo mais, ele foi simplesmente arrancado, puxado, não teve que abrir, esse dente estava escondidinho dentro da gengiva, como eu expliquei. Ele de fato sangrou muito quando eu cheguei, e não parava de sangrar de jeito nenhum. Esse lado aqui, que foi o que eu fiz agora, não sangrou nada basicamente. Eu pus aqui, pus a compressa de gelo quando cheguei em casa, fiquei mordendo a gase, fiquei na posição melhor, talvez porque eu conhecesse mais, porque eu já fiz do outro lado e não parou de sangrar, então a gente até teve que ligar para o dentista falar, ele falar, fica a tua posição tudo mais para melhorar. Talvez por eu saber disso, melhorou. Eu fiquei sentado, né, deitado, sentado na cama, né, com a perna esticada, mas com o rosto em pé, segurando um gelo para evitar de inchar tanto, que, spoiler, não funcionou muito. Ele falou até podia ficar roxo, e parece que ficou realmente, mas eu não percebi exatamente. E daí depois, quando tá me enchendo já o saco aquela gase, eu tirei a gase e tinha pouquíssimo sangue na gase. E eu falei, beleza, a última vez não parou sangue de jeito nenhum. Depois outra gase, e essa gase começou a me incomodar bastantinho, 20 minutinhos, sei lá. Eu tirei porque tava me incomodando e já tinha parado de sangrar. Basicamente, muito rápido, pouquíssimo sangue, saiu e tranquilíssimo, muito mais tranquilo até do que o outro que eu lembro. Tomei 3 dias do anti-inflamatório e 7 dias do antibiótico 2 vezes por dia, tranquilo também, e basicamente não doeu nada. Depois que passou a anestesia, obviamente eu senti dor, eu tomei um remédio Novagina, e depois antes de dormir eu tomei outro para não acordar meio da madrugada com dor, mas depois não precisei mais tomar. Mas foi bem tranquilo, mesmo ficando bem inchado, fiz muita compressa de gelo, doía um pouco, mas depois de um tempo tinha alguma feridinha, alguma afta que parece que apareceu, e daí doía mais ainda, mas já tava quase no final para tirar os pontos. Foi da quarta-feira que eu tirei o dente até a sexta-feira da outra semana para retirar os pontos, tá? Então foi um pouquinho tenso, mas não doeu nada, literalmente não deu nada, só o primeiro dia que fez isso. Depois apareceu uma afta que comecei a incomodar, e depois disso ficava, obviamente, o ponto incomodava, acumulava sujeira, mesmo eu tentando sempre comer desse lado para evitar, justamente porque eu já tive a experiência de ficar acumulando sujeira, é horrível, e para tirar tudo mais, então ficou bem ruim. Então eu evitei de comer desse lado aqui, comecei a comer só do lado que não fez a cirurgia, pra não acumular tanto sujeira, mesmo assim acumula muito sujeira, gruda muito fácil sujeira lá. O ponto me incomodava muito, porque tinha um ponto pelo jeito na bochecha, aqui na gengiva, batendo aqui pelo lado da bochecha. Quando eu falava, basicamente, machucava, inclusive não podia falar quando eu fiz, né, obviamente muito. No dia que eu fiz, 2, 3 dias depois, ainda era bom evitar, porque senão podia sangrar de novo. Mesmo motivo porque você não podia tomar água ou banho quente nessa região, para que, né, dilata e com a sangrar de volta. Teve uns dias sangrou mesmo, eu confesso, depois que já tinha parado, né, no segundo dia, por exemplo, ainda sangrava às vezes, doía muito quando espirrava, as coisas assim, abrir a boca era muito difícil, doía também, mas tirando essas coisas não doía nada, você ficava parado, quietinho, não doía, se eu mastigava também não mudava quase nada, só se eu abria muita boca, né, incomodava, o ponto somente incomodou depois, porque eu falava, raspava o ponto na bochecha, incomodava bastante, mas não doía mais, e depois que tirou o ponto, muito ansioso pra tirar os pontos, vai ser agora, eu vou agora lá, incomoda muito, não dói, mas incomoda demais, tudo que for fazer, você mexe a boca e tudo mais, raspa o ponto, bochecha, então agora eu finalmente, o dia que eu vou tirar, eu tirei na quarta-feira passada, quarta, quinta, sexta, todo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje é sexta-feira, da próxima semana que eu fiz, né, semana passada eu fiz sexta-feira, hoje é sexta-feira da outra semana, foram 10 dias, eu acho, mais ou menos isso, uma semana, 10 dias pra retirar os pontos, e eu tô bem ansioso. E eu já tirei ponto e não doeu, então tranquilo. Só animado e feliz pra retirar isso. Vamos lá. Acabei de voltar de lá e bem, basicamente ele jogou aquele sprayzinho pra dar uma amortecida. Aquele sprayzinho anestésico. Mas ele na hora, assim que ele jogou, ele já foi com a tesoura e já começou a cortar, então, os pontos, né? Então ele nem deixou fazer muito efeito. Então realmente
quando eu saí do consultório, ele começou a fazer efeito, né? É uma anestesia bem básica, né? Daí ele vem com a tesourinha, corta, parece bem sério, parecia que até a tesoura tava sem fio, porque ele cortava, virava a tesoura, cortava de outro lado e tudo mais, até conseguir arrancar e machucava. Ele cutucava, acho que a ponta da tesoura, ficava cutucando. Depois ele jogava água e eu cuspia e o ponto saía na água. Cuspia, era isso, basicamente. Fez pra todos, ele falou que daqui uma semana, ou seja, próxima sexta, vai ter sexta, na próxima sexta, voltar lá para ver se tem algum ponto sobrou tudo mais, porque tá meio inchado ainda. Acho que é normal, porque, como ele mesmo falou, cada cirurgia é uma cirurgia, né? Então, às vezes pode ser mais tranquilo pra um, mais difícil pro outro. Mesmo jeito desse, pode ser diferente um pro outro. E vai ser tudo bem. Doeu um pouquinho por causa disso, pensei que o tesouro tava cutucando a gengiva quando ele punha a ponta, né? Ele dava uma dorzinha assim, mas suave. Agora já tô livre desse ponto, eu nem vou olhar como ficou, porque deve estar tudo aberto e eu vou ficar impressionado com isso. E daqui a alguns meses ele sara de vez, daí não tem muito mais problema. Ele falou que posso comer tudo normal, fazer o que eu quiser, exercício, tudo, que não tinha recomendado, né? Ele falou pra não fazer no caso. E pode escovar ali, bater bater a escova ali, que pra limpar não tem problema nenhum. Então agora vamos esperar a recuperação e daqui uma semana vamos ver se tem algum ponto que sobrou, porque ele falou que foi inchado e talvez não tivesse visto um ponto. Fazer uma outra avaliação, né? Mas estou livre. Tem então. Você deve ter visto um trechinho aí do dia que eu fui tirar o ponto. Foi um alívio enorme. Doeu, incomodou um pouquinho. Na hora eu basicamente, ele cortava, sinceramente parecia que a tesoura dele nem cortava, ele passava, e parecia que não cortava. Tirar o ponto sem eu nem sentir. A minha mãe que falou depois que ele cortava e tirava ponto, cortava, tirava. Ele não me falou quantos pontos eu tomei, ele esqueceu, enfim, eu também esqueci de perguntar. Na primeira vez, quando eu eu perguntei, mas daí eu esqueci. Depois que ele terminou de costurar, eu esqueci de perguntar de novo. E aqui eu esqueci completamente. E daí eles jogavam basicamente uma água na boca, eu cuspia e daí saía o nozinho, né? Então eles tiravam somente a linha e deixavam o nó, daí eu cuspia o nó depois. Bem tranquilinho, não deu nada, mas aquela tesoura me cutucando doía, assim. Eu acho que era a tesoura me cutucando, eu não sei, mas incomodava bastante. Mas suave agora, sim, eu posso fazer tudo. Deitado desse lado, espirrar, abrir muita boca, doía muito. Depois de um tempo parou de doer muito, mas começava ainda a doer. Porque basicamente a carne estica, só que tem um ponto segurando. Então basicamente ela limita o movimento natural seu. Então você espirra e a sua pele mexe um pouquinho, é normal. Só que quando tem um ponto segurando, ela puxa e o ponto segura. Então dói. É exatamente isso. Então é muito incômodo. E depois disso, nossa, que alívio. Eu espirrei, depois eu xinguei e falei, não doeu. Tipo assim, incrível, eu posso espirrar que não dói, posso abrir a boca que não dói, tipo assim, porque o ponto segurava e machucava, enfim. Foi uma experiência bizarra, mas foi bem tranquilo, no final das contas. Eu descobri que se não fosse meu nervosismo, medo e, enfim, aflição, não teria acontecido nada demais. Foi muito, muito suave, não deu nada basicamente. No primeiro dia foi incômodo, depois foi só incômodo, não doeu. No primeiro dia só que doeu realmente quando eu tirei, e depois que passou a anestesia doeu, mas depois, cara, tranquilíssimo, nada demais. Ficou roxo, pelo jeito, porque ficou meio inchado, eu fiquei usando o gelo e tudo mais. Depois de um tempo eu vi que ficou um amarelado aqui embaixo. Ele falou que podia ficar roxo, mas era amarelado, então como se tivesse ficado roxo, só que depois melhorado. Engraçado que era aqui atrás, né, o último dente de baixo, e daí ficou inchado aqui e ficou roxo aqui. Então estranho, né? Mas eu acho que foi depois que desinchou, que devia estar mais pra baixo aqui, né? E quando desinchou, subiu e daí vi que tá amarelado, né? Ficou bem inchado, bastante tempo até, mais do que eu pensei que ficaria. Mas normal também, nada de muita dor, nada de muito sofrimento. Se não fosse meu nervosismo, medo e tensão na hora de deixar os músculos tensionados, eu não teria nem sentido dor provavelmente no pescoço. Ou sim, porque era bastante pressão pra ele quebrar o dente, né? Mas doeu bem mais por causa da minha ansiedade, do meu nervosismo, do que doeria. Não deu basicamente nada na operação, foi tudo tranquilo. Ele já tá acostumado a fazer isso também, ele me conhece, então foi bem suave. Então parem de, enfim, terem medrosos e sejam um pouco mais corajosos, porque essas coisas são muito melhores do que você pode esperar. E foi realmente, até porque eu pensava que ia ser horrível e foi literalmente nada, não foi nada. Agora já estou livre disso, estou mais calmo, estou mais feliz, não tenho mais que me preocupar com isso. Isso é um alívio muito grande, é muito gostoso quando você tem alguma coisa e você simplesmente, tô livre agora, desse problema não tem mais, que dava medo realmente de acidente. Enfim, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, relato de medroso aqui, e até o próximo vídeo de outras coisas. Espero que esse vídeo te ajude a autoestima, ou talvez ficarem mais calmos, ou talvez saber o relato, ou talvez se forem fazer a mesma operação, saber. Cada operação é diferente, obviamente manda outra, mas a minha experiência foi essa, foi bem tranquilo. Agora ainda tá aqui, tá? Ainda dá pra ver que tá aberto, então vai ficar bastante tempo até cicatrizar de vez, mas se ele for tudo bem, se tiver um problema maior que o meu, fique feliz, porque eu tinha um problema tão pequeno, eu tive tanto medo, tanto problema, e se você tiver um problema menor que o meu, saiba também que não é o fim do mundo. Enfim, cada um vai ter seus sentimentos, e nunca deixe ninguém falar que isso dói mais ou dói menos, porque é você que tá sentindo. Pode ser a sua pior dor do mundo quebrar um braço. Eu não quebrei um braço. Se eu quebrasse o braço, provavelmente eu senti a pior dor do mundo, porque eu nunca quebrei um braço. Talvez você que já tenha quebrado, você fale, não dói tanto assim, mas
né? Enfim, respeite os outros, nunca julgue a dor dos outros, nem o medo dos outros. Isso é um processo de evolução e eu espero esse vídeo ajudar a vocês a evoluírem e eu mesmo evoluir também com a minha própria experiência, né? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Temos um próximo vídeo de coisas e outras coisas e falou!